Para você defender o Evangelho, você precisa conhecer. Precisa conhecer. Porque se você não conhece, ao ouvir uma heresia, você não vai nem saber se é heresia ou não. Para você defender o Evangelho, você precisa conhecer esse Evangelho. Porque senão você vai passar vergonha. Você precisa ler Bíblia, você precisa estudar. Você não pode ser um crente raso, você não pode ser um crente superficial. Nós somos mais treinados em defender o Evangelho do que proclamar o Evangelho. Quando nós achamos que a nossa principal missão é defender o Evangelho em vez de pregá-lo. Nós estamos formando muito mais apologistas do que pregadores. E eu não estou dizendo que não chega o momento em que o Evangelho não precisa ser defendido, quando a heresia chega, quando as falsas doutrinas se espalham, você precisa defender o Evangelho, e Paulo fez isso com grande vigor e com grande força, mas não em detrimento da proclamação. Proclama o Evangelho, a palavra de Deus tem vida em si mesma, ela é poderosa, o Evangelho precisa ser anunciado, irmãos. Não há crescimento da igreja sem proclamação do Evangelho, porque não há colheita sem semeadura. Mas quando é necessário, é preciso defender o Evangelho das falsas doutrinas, e Paulo fez isso, por exemplo, na carta aos Colossenses, a respeito do misticismo, do gnosticismo, do legalismo, do ascetismo, e hoje nós diríamos do liberalismo teológico, do sincretismo religioso, da ortodoxia morta. Nós precisamos combater as falsas doutrinas, mas sobretudo, nós precisamos anunciar a boa nova da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como pregar o Evangelho? Paulo nos dá 4 dicas aí. Primeiro, olha comigo, versículo 14. Nós precisamos pregar o Evangelho com desassombro. Desassombro. Significa o seguinte: você não fica com vergonha, meu irmão, de pregar a palavra lá no seu trabalho, lá no seu escritório, lá na sua fábrica, lá na sua atividade comercial, lá no seu reduto onde você trabalha, na sua vizinhança, na sua parentela. Pregue a palavra com a vida, com o testemunho e com a palavra de Deus na sua mão. Segundo, versículo 15, de boa vontade. Não tem que ser uma coisa com constrangimento, não tem que ser algo pesado. É por isso que evangelização, pregação, não é um programa, é um estilo de vida. Você faz isso automaticamente, você faz isso espontaneamente, você faz isso de boa vontade, você faz isso com toda a alegria do seu coração. Como pregar? Terceiro lugar, sintetizando o que Paulo disse, versículo 16, com amor. Estes por amor. Amor a Deus, amor a Cristo, amor à palavra, amor ao pecador, amor ao homem que precisa de ouvir essa mensagem gloriosa da redenção. Finalmente, de que maneira? Versículo 16, com apologia, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Agora, para você defender o Evangelho, você precisa conhecer, porque se você não conhece, ao ouvir uma heresia, você não vai nem saber se é heresia ou não. Segundo, para você defender o Evangelho, você precisa conhecer esse Evangelho, porque senão você vai passar vergonha. Você precisa ler Bíblia, você precisa estudar. Você não pode ser um crente raso, você não pode ser um crente superficial, você não pode ler Bíblia apenas quando vem para a igreja, você não pode se limitar a uma dose alimentar uma vez por semana. Você precisa mergulhar na palavra, conhecer a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, examinar a palavra, internalizar a palavra, memorizar a palavra, para que quando você estiver diante de uma situação, não dá para recorrer a um dicionário, não dá para recorrer a uma concordância bíblica, nem dá para ligar para o seu pastor. Você precisa conhecer, para dar razão da esperança que há em você.